A paz de Jesus, meus irmãos, estamos no nosso retiro quaresmal, hoje 35º dia, com o tema A Nova Vida em Cristo. Então, abra seu coração para essa reta final da nossa caminhada. Lembrando que o nosso encontro vai até na quinta-feira santa. Por isso que nós tivemos encontro nos domingos, porque o itinerário desse livro aqui que eu usei, que foi A Luta de Cada Dia, ele termina na quinta-feira. Então, por isso que a gente teve encontro aos domingos e vamos encerrar na quinta-feira santa. E assim vivenciarmos o tríodo pascal na nossa comunidade, na nossa paróquia, juntamente com os nossos irmãos, para reacender a chama da ressurreição no nosso coração. Amém? Já separa aí a sua Bíblia, seu caderno e vamos iniciar mais esse dia de oração. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. A palavra de 2 Coríntios 5:17 diz assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Assim, uma vida nova, real e consistente, à espera de que tomemos posse dela. Para tê-la, uma coisa é necessária: deixar para trás a vida velha. Essa nova vida em Cristo é aquela que o Espírito Santo nos dá. Não é outra coisa senão a vida do próprio Cristo. A vida que, como um manancial eterno, jorrou da Páscoa. Entrar nessa vida significa ter parte com Jesus, compartilhado que está em seu coração, e ser com Ele um só. Com a sua morte e ressurreição, Jesus removeu o obstáculo do pecado que impedia que nós a recebêssemos. Por isso, São João afirmou que ainda não havia o Espírito, porque Jesus ainda não tinha sido glorificado. Ou seja, sem a remissão dos pecados, não era possível receber o Espírito Santo e com ele a nova vida. Você tem buscado viver uma nova vida? Você tem dado passos para viver essa nova vida? Estamos a 35 dias do Retiro Quaresmal. E a cada dia refletindo um tema, e cada dia meditando, e cada dia ouvindo a palavra de Deus. E isso tudo para nos preencher, isso tudo para nos dar uma direção. Buscar a palavra, buscar as coisas santas é justamente para que a gente ande na direção de Deus. E como você tem buscado? Para viver essa vida nova, eu preciso cultivar. E eu vou cultivando aí nas coisas espirituais, na palavra de Deus, num livro, ouvindo uma pregação, rezando um terço, fazendo meditações com os santos, vivenciando os sacramentos. Tudo isso vai nos alimentando para que a gente viva essa nova vida. Se eu cultivo coisas que são diferentes, eu não vou viver uma vida nova. Se eu cultivo coisas que me distanciam das coisas de Deus, eu não vou viver uma vida nova. Então, pense como você está fazendo essa busca. Pela fé, Deus lhe deu o poder de nascer de novo. Como? Sobretudo por meio da palavra de Deus e dos sacramentos. A palavra de Deus proclamada com unção ou lida com a luz do Espírito Santo faz como eletricidade, que comunica uma corrente de clareza, fé, consolo, força, esperança. Ou seja, uma corrente de vida. Dá um choque que traz a vida. É sobre os sacramentos, especialmente o batismo. Escreve São Basílio. A regeneração, como indica a própria palavra, é o princípio de uma segunda vida. Mas para começar uma segunda vida, é preciso dar um fim à precedente. O Senhor, quando nos prodigalizou a vida, estabeleceu conosco a aliança do batismo, figura de morte e de vida. A água realiza a imagem da morte e o Espírito oferece o penhor da vida. Através do batismo, somos chamados a morrer para o pecado e ressuscitar para uma nova vida em Cristo. Essa nova vida não é apenas uma promessa futura, mas uma realidade presente de que devemos viver todos os dias.
Como vai a sua vida sacramental? Você foi batizado? Você recebeu o crisma? Você fez primeira comunhão? Como está a sua vida sacramental? Você pode comungar ou você está com algum impedimento? Então, se é o seu caso, meu irmão e minha irmã, convido você a buscar resolver. Vai na paróquia, conversa com o padre para ver a sua situação e você poder assim resolver. Você poder voltar ou você poder fazer uso dos sacramentos, de poder comungar, de poder se confessar. Então, se é o seu caso, procure um sacerdote. Você que não se confessa há muito tempo, é o tempo propício, o tempo da quaresma. A gente reflete a nossa conversão, mas é tempo também de a gente colocar a nossa vida espiritual em ordem. Não que nos outros tempos a gente não vai colocar, mas esse é um tempo mais forte, justamente para que a gente possa colocar ordem na nossa vida. E as perguntinhas hoje vão nos dizer assim: como você tem ou não experimentado essa nova vida no seu dia a dia? Conte-lhe sobre as áreas escuras em seu coração que ainda precisam ser renovadas no Espírito. Mais uma vez, o Senhor está nos convidando a mergulhar profundo no Espírito Santo e trazer à tona as coisas que precisam ser modificadas, fazer aquela arrumação, fazer aquela faxina interior. E o desafio é: faça um inventário espiritual de sua vida. Identifique áreas em que você vê a nova vida em Cristo manifestando-se e áreas que ainda precisam de transformação. Escolha uma área específica para dar maior atenção e orar por ela nos próximos dias, buscando uma renovação concreta nesse aspecto de sua vida. Deixa eu fazer uma observação. Às vezes, quando a gente ouve assim, esse desafio de colocar no papel das áreas da vida que precisam de cura, que precisam serem renovadas, que precisam ser vistas, a gente acha que assim, vou colocar no papel e aí tudo vai se resolver. É preciso uma ação também. Eu preciso colocar no papel, identificar quais são as áreas e fazer a movimentação para que essas áreas começam a sofrer algum impacto. Então, qual é a dica que eu dou? Você pode fazer 2 colunas nesse papel. Em um lado você coloca as áreas da sua vida que precisam melhorar e na outra parte você coloca qual é a ação concreta que você vai fazer. Porque não basta só eu identificar o problema, mas eu preciso encontrar a direção para solucionar. É como um remédio. Eu vou no médico e falo que estou com dor. Ele vai me passar um medicamento. Se eu não tomar, eu não vou melhorar. Seja ele em comprimido, seja em gota, seja uma injeção. Se eu não tomar, não tem como melhorar. Eu não posso simplesmente chegar para o médico e falar assim: eu estou com dor na cabeça, então tá bom, então você vai tomar esse remédio. Mas não quero não, doutor. Não quero tomar remédio porque é ruim, tá caro. Como é que vai passar dor de cabeça? Então, é assim também para questões espirituais. Eu preciso identificar o problema, mas também preciso buscar ali a resolução, né? O que eu vou fazer de concreto para resolver? Então, faça um inventário espiritual de sua vida, identifique as áreas que você vê a nova vida em Cristo, que precisa acontecer essa nova vida. Quais são as áreas? E é sempre bom também você ser específico, não basta só você colocar: eu preciso viver uma vida nova no meu casamento ou no meu trabalho. Mas em quê? Em que situação específica? Porque é um leque de opções. Então, tenta ser o mais específico possível. E aqui, o Márcio ainda traz um outro propósito que diz assim: escreva uma carta para si mesmo, descrevendo como você imagina a sua vida totalmente renovada em Cristo. Escolha um hábito ou atitude que não condiz com a nova vida em Cristo e tome medidas concretas para mudá-la. Compartilhe com um amigo ou familiar uma área de sua vida em que você tem experimentado a renovação de Cristo. Uma vez que eu sou renovada, eu preciso ter atitudes como renovada. Se eu era aquela pessoa que xingava,
eu tenho que ir diminuindo, até chegar ao ponto que eu não vou xingar mais. Se eu era aquela pessoa que usava determinadas roupas, decotadas, coladas, transparentes, aparecendo tudo, mostrando tudo, eu preciso ir tendo a modéstia até chegar a um ponto que eu não vou usar mais esse tipo de roupa. Então, o comportamento ele precisa mudar. Isso que é uma conversão. Às vezes as pessoas falam que estão em Deus, que são convertidas, mas as suas ações não demonstram. E aquela conversa que muita gente usa, que, mas é melhor tá desse jeito, vestindo de qualquer jeito, com o coração em Deus, do que tá falando mal do outro. Você está cometendo mais outro pecado, né? Que ainda você está prestando atenção no outro, você ainda não está olhando para si. Eu não tenho que mudar o meu jeito de ser porque os outros vão ver. Porque os outros vão perceber, nossa, agora ela só usa saia. Nossa, porque agora ela está usando véu na missa. Deus é que conhece o nosso interior. O que leva o exterior a ser transformado é a transformação também que está acontecendo dentro. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Se eu proclamo bênção, é porque meu coração está cheio de bênção. Se eu proclamo maldição, é porque meu coração está cheio de coisas ruins. Não tem como sair algo bom se aqui dentro está contaminado. Então a conversão é esse processo. Que pode acontecer de uma hora para outra, mudar da água para o vinho? Pode. Mas normalmente a nossa conversão ela é diária. Por quê? Não é porque eu me converti lá atrás que eu não vou buscar mais a minha conversão diária. É preciso. Então eu dei exemplo aqui de roupa, de comportamento, mas tem muitas outras coisas. Até mesmo nas nossas conversas, né? Qual é o nível de conversa que a gente tem com as pessoas? Não adianta eu mergulhar num retiro quaresmal, eu comprei propósito de rezar isso, rezar aquilo outro, mas a mudança não acontecer no meu interior, no meu exterior. Então, a gente precisa estar atento a isso. É muito bonito a gente ver muitas pessoas rezando o rosário, mais de 500 mil. A gente vê muitas das vezes as paróquias lotadas, pessoas buscando a Deus, é muito bonito. Mas é só você dar uma olhada e você ver o comportamento. É nítido quando você vê pessoas que têm Deus e que não têm. E daqui não é julgamento, é uma contestação. Porque a gente consegue transmitir com o nosso jeito se a gente tem com Deus ou não. Da mesma maneira que a nossa boca fala do que o nosso coração está cheio, a gente também transmite Deus só com os nossos gestos. Então, essa é uma vida nova. Essa é a vida que precisamos ter e buscar em Deus. Senão a gente está vivendo só o faz de conta. A gente só está vivendo o fake. Sou um cristão fake. E aqui, o Márcio ainda colocou... no final desse capítulo, alguns cuidados com os obstáculos que aparecem para que a gente não viva essa vida nova. E aqui ele vai dar 3 exemplos. O primeiro é velhos hábitos. Identifique gatilhos que levam a comportamentos antigos e desenvolva estratégias para evitá-los. Eu dei o exemplo de palavrões. Você precisa ir mudando o seu vocabulário com o tempo. Se aquela situação ou se aquela pessoa te leva a falar tais coisas, eu preciso identificar esse gatilho para começar a mudar. Começar a mudar o meu linguajar. Segundo obstáculo, desânimo. Lembre-se que a transformação é um processo. Celebre pequenas vitórias e persevere. É um dia de cada vez. Tem pessoas que colocaram assim, eu vou fazer a minha penitência na quaresma de não xingar. Aí você pode falar assim, nossa, que coisa boba. Não, porque para quem fala palavrão, deixar de xingar é um passo muito grande. O que para você pode ser fácil, para o outro não. Tem pessoas que compartilham, né, as suas penitências, as suas metas de quaresma. E é muito bonito, sim, mas lembre-se, é um processo.
Hoje você busca, hoje você luta. Se você conseguiu vencer aquele dia, amanhã de novo. Se você não conseguiu, recomece no dia seguinte. E assim você vai, até chegar um momento que o seu linguajar vai mudar, o seu comportamento vai mudar. Porque não adianta você ter feito 40 dias. Eu não bebi, eu não xinguei, eu não vi isso, não vi aquilo. Mas aí quando for no dia 21, que é segunda-feira, que aí já passou a quaresma, já estamos nas oitavas da ressurreição, aí você volta à vida velha. Não adiantou. Não adiantou os 40 dias. Aquilo que você viveu. Eu acordei na madrugada, os 40 dias, rezei o rosário. Aí chega no dia 21, você não quer rezar nem um terço. Não adiantou os 40 dias. Porque nos 40 dias eu fiz tal sacrifício, eu fiz jejum, eu fiz isso, aquilo, outro. Agora não preciso fazer mais nada, porque agora só ano que vem. A conversão é diária. Não vigia não para você não ver se o diabo não vai estar à sua espreita. A gente tem que tomar cuidado, porque ele viu você buscando 40, a gente ainda não completou os 40, né? Mas ele está vendo a sua busca. Ele está vendo a sua penitência, ele está vendo você acordar de madrugada, ele está vendo você rezar o terço, ele está vendo que você está fiel. Ele está vendo que você está constante. Ele está vendo que está acontecendo as tribulações, mas você está lá, firme. Ele está assim, ele só está esperando a brecha. Porque o inimigo é desse. Ele espera a brecha, ele espera a oportunidade. Porque uma coisa que essa legião do mal tem é paciência. Então, se no dia 21 você der uma brecha, ele... agora, e eles são rápidos, eles são muito rápidos. Então cuidado, para que você não transforme esses 40 dias se dissolverem assim, igual lá o Thanos fez no filme, né, no estalar dos dedos. Então cuidado para você não perder. É claro que tem coisas que a gente não vai, por exemplo, para quem acorda às 4 horas da manhã, terminou a quaresma, não tem mais o rosário todos os dias, mas você pode rezar o terço. Ou se você quiser, você pode até rezar o rosário em outro horário. Ou se você quiser, você continua com o resto continua rezando, acho que às 5 horas da manhã. Então você pode continuar, você pode fazer outro tipo de mortificação, que não seja todo dia, uma vez, mas você precisa continuar vigilante. Vigilante. E a última dica que ele dá é a influência negativa. Avalie seus relacionamentos e ambiente, buscando rodear-se de influências positivas que apoiem sua nova vida em Cristo. Não adianta você falar assim, vou parar de beber, mas aí você continua indo pro barzinho com os amigos. Mas vou beber só refrigerante. Se você já bebe, você já tinha o costume de beber, e aí você está se colocando na tentação. É igual uma pessoa que era alcoólatra. O que eles falam? Que eles não podem colocar uma gota, porque ele não sabe a reação. Ele não sabe se daquela gota ele não vai conseguir mais parar, porque ele sabe o que ele já viveu. Então, a gente precisa ficar esperto. Vamos para a nossa oração final, né? Já falei as perguntas, já falei o desafio. Hoje esse conteúdo aqui da formação, ele é um pouquinho mais comprido, mas valeu muito a pena, né? Porque nova vida tem que mexer com a gente. Falar de nova vida em Cristo tem que mexer. Se não mexer, não é nova vida, gente. Não é nova vida. Mas vamos fazer a nossa oração final pedindo essa graça da constância e da vigilância. Bom? Oremos. Senhor Jesus Cristo, agradeço-te pela nova vida que me destes através de tua morte e ressurreição. Ajuda-me a viver plenamente essa nova realidade, renovando minha mente e meu coração segundo a tua vontade. Dá-me força para abandonar os velhos caminhos do pecado e graça para viver na liberdade que tu me concedeste. Que o teu Espírito produza em mim os frutos de uma vida transformada, para que eu possa ser um testemunho vivo do teu amor e poder. Renova-me a cada dia, Senhor, e faz de mim uma nova criação em ti. Amém. Estivemos unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A frase de hoje é de Santo Agostinho. Pela vida virtuosa, podeis mudar os tempos. Que eu e você possamos buscar essa vida virtuosa. Amém? Meu irmão e minha irmã, fique com Jesus.
Você tem um grande desafio pela frente de identificar as áreas que precisam dessa nova vida. E lembre-se, por mais que hoje seja difícil você começar essa vida nova em Cristo, a partir do momento que você der o seu primeiro passo, Deus vai cuidar. É só você perseverar. Que Deus possa te dar essa graça da perseverança. Que Deus possa derramar o Espírito Santo para que você seja perseverante. Que você não desista. Obstáculos vão vir? Vão. Muitas coisas podem querer te tirar desse propósito, mas permanece firme, porque a vida nova com Cristo vale a pena. Amém? Fique com Jesus e até amanhã, se Deus quiser.